Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Guilherme para mais uma aula de Biologia A, destinada aos estudantes do cursinho pré-vestibular Colmeia. Boa notícia da semana, eu consegui arrumar o meu computador, então não teremos mais o problema com o áudio. Acho que o áudio ele vai estar bom para vocês aí, ok? Espero que todos estejam bem também em suas respectivas casas e vamos para mais uma aula. Bom, na aula de hoje, que é a nossa 11ª aula, quais serão os assuntos abordados? A gente vai fazer uma breve revisão da 10ª aula, no qual o tópico foi os equinodermos. Posteriormente, a gente vai começar a falar do filo dos cordados, que é o filo que vai ter os animais, répteis, peixes, aves e mamíferos, no qual inclui nós, seres humanos, ok? E a gente vai falar um pouco das características exclusivas dos cordados, não só das gerais, como também as exclusivas, que dão essa característica, que são muito importantes, caem no vestibular essas características exclusivas dos cordados. Depois nós vamos falar dos protocordados, que é um subfilo dos cordados, antes de falar dos vertebrados. Nós vamos falar dos urocordados e também dos cefalocordados, que podemos dizer que são os cordados mais primitivos, ok? Então aqui está o nosso cronograma, a gente já falou de diversos tópicos e filos do reino Animalia, e hoje nós vamos falar do último filo, que é o filo dos cordados, ok? Antes disso, uma breve revisão da nossa 10ª aula, no qual falamos dos equinodermos. Os equinodermos são animais marinhos e bentônicos. Bentônicos são animais que mantêm uma relação com o substrato, com o solo do mar, ok? Eles apresentam um endoesqueleto calcáreo e são animais de espinhos na superfície corporal, com o objetivo de proteção desses animais. Essa característica de endoesqueleto calcáreo, ou seja, um esqueleto interno formado por bicarbonato de cálcio, é uma característica que aproxima os equinodermos dos cordados, ok? Além disso, eles apresentam simetria bilateral na fase larval e simetria radial na fase adulta. Essa informação é importante, ok? Eles são triblásticos, apresentam os 3 folhetos germinativos e celomados. São deuterostômios e não apresentam o corpo metamerizado, o corpo dividido em segmentos, ok? Então aqui destaco que essa característica de deuterostômio, no qual o blastóporo, durante o desenvolvimento embrionário, irá dar origem primeiro ao ânus, essa característica também aproxima o filo dos equinodermos ao filo dos cordados. Outra característica que aproxima os equinodermos dos cordados é a presença de simetria bilateral na fase larval, ok? E os equinodermos, eles apresentam como principal característica a presença de um sistema, conhecido como sistema ambulacrário ou aquífero. E esse sistema está relacionado com a locomoção, respiração, circulação, excreção e até mesmo com o sistema sensorial, com a percepção desses animais. Eles apresentam também células que estão entre os pés ambulacrais, conhecidas como pedicelárias. Essas células estão envolvidas com a defesa e também com a remoção de detritos que podem se acumular entre os pés ambulacrais. O sistema digestório dos equinodermos é completo, ou seja, eles apresentam tanto boca quanto ânus, e a digestão nesses animais pode ser tanto extracelular como no interior das células, intracelular. E aqui é uma outra característica dos equinodermos, principalmente das estrelas do mar. Eles vão apresentar um tipo de digestão conhecido como digestão extracorpórea. Aqui as estrelas do mar elas vão utilizar os pés ambulacrais, por exemplo, para abrir conchas. E aí, posteriormente, quando essa concha é aberta, ela meio que
joga o seu estômago para fora do corpo, exterioriza o estômago e o estômago vai lançar no molusco que está no interior da concha enzimas digestivas para fazer a digestão desse animal e posteriormente a estrela do mar acaba ingerindo esse molusco digerido. Então esse tipo de digestão é conhecido como digestão extracorpórea. E os ouriços do mar, eles vão apresentar pequenos dentes com objetivos de raspar as algas que podem estar em rochas ou em corais, ok? Esses dentes estão localizados ao lado ou próximos da boca do animal e são conhecidos como lanterna de Aristóteles. A respiração dos equinodermos é por brânquias e também vai ter uma relação, um auxílio do sistema ambulacrário para que a respiração ocorra. E eles vão apresentar um anel nervoso que está situado ao redor da boca. Isso é o que dá origem ao sistema nervoso desse animal. Desse anel vão partir diversos nervos, que são chamados nervos radiais, que vão ramificar e enervar todo o corpo do animal, ok? Ele, com relação à reprodução, esses animais são dioicos, ou seja, de sexos separados, e a reprodução é sexuada. Eles apresentam desenvolvimento indireto com diversos estágios larvais, e as larvas podem ser conhecidas como plúteo ou biplanárias. E eles também podem se reproduzir de maneira assexuada, através de regeneração. Principalmente as estrelas do mar apresentam uma alta capacidade regenerativa. Só lembrando que na reprodução assexuada, a troca de material genético, a variabilidade genética é muito pequena quando comparada à reprodução sexuada, no qual a gente vai ter troca de gametas, fecundação, ok? E os equinodermos podem ser classificados em 5 classes. Equinoide, no qual os principais representantes são as bolachas do mar e os ouriços do mar. Asteroide, o principal representante é a estrela do mar. Crinoide, os principais representantes são os lírios do mar. Holoturoide, o principal representante é esse animal aqui que está em extinção, que é utilizado para a produção de sabonete, shampoos, que são os pepinos do mar. E a última classe é chamada de Ophiuroide, que os principais representantes são as serpentes do mar. Ok? Diferença entre estrela do mar e serpente do mar: a serpente do mar apresenta esse disco central muito bem delimitado. E aqui é uma imagem para exemplificar o sistema ambulacrário dos equinodermos. Então, aqui nesse sistema vai ocorrer a circulação de água por todo o corpo do animal. A água do mar entra no animal por essa placa, conhecida como placa de madreporica, que essa água vai ser conduzida por um canal chamado canal pétreo até o canal circular, que distribui essa água para os canais radiais, ok? E essa água, nesses canais radiais, nós teremos ampola. E quando aumenta a quantidade de água nessa região, por exemplo, nas ampolas, aumenta a pressão, o que vai aumentar a rigidez dos pés ambulacrários. Quando diminui a quantidade de água, diminui a pressão e o pé se torna mais mole. E é assim que o animal, por exemplo, se locomove. E é através desse sistema ambulacrário que as excretas, os nutrientes e os gases também são transportados por todo o corpo do animal. Ok? Bom, falando especificamente do tópico dessa aula, nós vamos iniciar o filo dos cordados, no qual os principais representantes são os anfíxos, tubarão, sapos, aves, homem, primatas e assim por diante. Ok?
Quais são as características gerais dos cordados? Os cordados são animais triblásticos ou triploblásticos, apresentam os 3 folhetos germinativos durante o desenvolvimento embrionário, ectoderme, esse mais externo, a mesoderme e a endoderme. E eles também são considerados celomados, apresentam um celoma verdadeiro recoberto pela mesoderme. No celoma nós teremos a circulação de líquidos, e também teremos a presença dos órgãos. E eles também apresentam simetria bilateral, no qual quando a gente faz uma divisão no animal, isso vai gerar 2 partes semelhantes. São animais segmentados ou metamerizados. O corpo do animal vai ser segmentado, por exemplo, do homem é dividido em tronco, membros superiores, inferiores, cabeça e assim por diante. E eles também são animais deuterostômios. Durante o desenvolvimento embrionário, o blastóporo vai dar origem primeiro ao ânus, e quando isso ocorre, o animal é chamado de deuterostômio. Com relação agora às características exclusivas dos cordados, que todas essas características vão estar presentes na fase embrionária dos cordados. Entretanto, quando esses animais atingem a fase adulta, algumas dessas características são perdidas, e isso vai depender da espécie, do tipo do cordado. Primeira característica exclusiva dos cordados é a presença de um turbo nervoso dorsal. Então, o sistema nervoso ocupa a posição dorsal, diferente dos outros filos, no qual o sistema nervoso estava ocupando a posição ventral. E apresenta-se como um tubo nervoso longitudinal e único. E esse tubo nervoso dorsal vai ser originado do folheto embrionário ectoderme. Outra característica exclusiva dos cordados é a presença de notocorda ou corda dorsal, que consiste de um bastão fibroso que confere sustentação ao corpo. Nos vertebrados, ou também conhecidos como eucordados, a notocorda é substituída pela espinha dorsal ou coluna vertebral. Então, a notocorda nos vertebrados vai dar origem à coluna vertebral. Outra característica exclusiva dos cordados, principalmente na fase embrionária, é a presença de fendas branquiais ou fendas faringianas. São pequenos orifícios encontrados na faringe e que se prestam à filtração de alimentos ou à respiração. As fendas permanecem nos protocordados, que a gente vai falar agora, os urocordados e cefalocordados. E também nos cordados verdadeiros, nos cordados mais desenvolvidos, no caso dos peixes adultos. Nos outros grupos, as fendas branquiais estão presentes apenas nos embriões, fechando-se no decorrer do desenvolvimento do animal. E a última característica exclusiva dos cordados é a presença de uma cauda pós-anal, uma cauda situada após o ânus. É importante para a propulsão no meio aquático, principalmente para os cordados que vivem no meio aquático. Dela, apenas um vestígio, que é chamado cóccix, que é um conjunto de vértebras pequenas que está localizado bem no final da coluna vertebral, restou nos seres humanos. Então, essa cauda pós-anal, nos seres humanos, ela atrofia, ela não se desenvolve. Vai ter apenas um vestígio dela na nossa coluna vertebral, que é esse conjunto de vértebras conhecida como cóccix. Então, aqui nós temos as vértebras que formam a coluna vertebral, teremos as cervicais, torácicas e lombares, e aqui bem no final da coluna nós teremos o cóccix, que são formadas por algumas vértebras, e isso é o vestígio da nossa cauda pós-anal. E aqui, esse desenho também cai muito nos vestibulares. É um desenho de um cordado na sua fase embrionária,
no qual a gente consegue identificar as características exclusivas desses animais. Então, aqui nesse embrião do cordado que apresenta essa forma, a gente consegue já identificar uma característica exclusiva que são as fendas branquiais, ou também conhecidas como fendas faringianas. Se a gente fizer um corte transversal nesse sentido no embrião e dar uma olhada no seu interior, a gente vai conseguir identificar as outras características exclusivas do cordado. Primeiro, ele vai ser formado por uma epiderme, que é essa camada mais externa, e aqui a gente já começa a visualizar o tubo nervoso, que está localizado na posição dorsal e não na posição ventral, como ocorre nos outros filos. Logo abaixo do tubo nervoso, nós teremos a notocorda, que tem o objetivo de sustentação, de dar sustentação ao corpo desse animal. E nos vertebrados vai dar origem à coluna vertebral. E aqui a gente consegue ver o tubo digestivo, pelo qual os alimentos irão passar. E logo abaixo ao tubo digestivo a gente consegue ver o celoma, já que esses animais são celomados, e é no celoma onde teremos a circulação de diversos líquidos e a presença dos órgãos. Se a gente fizer agora no embrião um corte longitudinal, dessa maneira assim, a gente vai conseguir identificar também a epiderme, o tubo nervoso, a notocorda, o tubo digestivo, e agora a gente vai ver a presença de uma cauda pós-anal, que é outra característica exclusiva dos cordados, uma cauda após o ano, ok? Que nos seres humanos ela não é desenvolvida. Bom, então a gente está falando do filo dos cordados. Dentro desse filo a gente vai ter dois subfilos. O subfilo dos protocordados e o subfilo dos vertebrados. Dentro do subfilo dos protocordados nós teremos os urocordados, principal representante são as assídeas, e os cefalocordados, no qual o principal representante são os anfíxos. Já nos vertebrados, nós teremos os agnatos, que são os vertebrados sem mandíbula, e os principais representantes são as feiticeiras e as lampreias, e os gnatostomados, que são os vertebrados com mandíbulas. E aí teremos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Na aula de hoje a gente vai falar dos cordados mais primitivos, os protocordados, tanto urocordados como cefalocordados. Então, os protocordados são os cordados mais primitivos, destituídos de coluna vertebral e também caixa craniana. Apresentam dois subfilos, urocordados, também conhecido como tunicados, ou cefalocordada, também chamado de cefalocordados. São animais exclusivamente marinhos e são considerados um elo de ligação entre os vertebrados e os vertebrados. Entretanto, não podem ser considerados vertebrados porque não vão apresentar crânio, encéfalo e também, principalmente, são destituídos de coluna vertebral. Só lembrando que encéfalo é o conjunto do tronco cerebral, cerebelo e cérebro, que faz parte do sistema superior, do sistema nervoso superior central, que controla o nosso organismo, ok? Falando especificamente dos urocordados, que eles recebem esse nome porque vão apresentar a notocorda, aquela característica exclusiva dos cordados, apenas na região da cauda, ok? E recebem o nome de tunicados porque o corpo desse animal é revestido por uma túnica, que é formada por um polissacarídeo. A gente vai ver essas informações adiante. Então são animais sésseis. Animais sésseis são animais que não conseguem se locomover. Eles vivem aderidos em rochas ou em recifes de corais. São pequenos e podem atingir até 30 centímetros de comprimento. Também podem ser conhecidos como tunicados, porque, como eu disse anteriormente, o corpo é envolto por uma túnica espessa, no qual a composição dessa
túnica é formada por um polissacarídeo conhecido como tunicina, que é uma substância muito semelhante à celulose. São animais marinhos de corpo sulciforme, ou seja, são animais que apresentam um corpo em um formato de saco, de pequeno saco, e são exclusivos de mares. Notocorda presente somente na fase larval e essa notocorda apenas está presente na região caudal. Essa informação é muito importante e acaba caindo nos vestibulares. E eles apresentam sangue verde. E o principal representante são as assídeas, esses animais aqui que estão ilustrados nessas figuras. As assídeas, os urocordados, são animais filtradores de água. Eles vão apresentar duas aberturas no seu corpo. Uma abertura chamada de sifão bucal ou sifão inalante, que é por onde a água vai entrar no interior desses animais, e o outro é chamado de sifão atrial ou sifão exalante, no qual a água vai ser eliminada, expelida do corpo desse animal. Como que ocorre o processo de filtração da água dos urocordados? No caso, as assídeas. Elas possuem um sifão inalante que permite o ingresso de água, trazendo oxigênio e partículas alimentares, que vão ficar retidas na faringe, nas fendas branquiais que estão localizadas na faringe desse animal, ok? Por batimento celular de células que estão encontradas logo abaixo da faringe, numa região conhecida como endóstilo, o alimento é levado da faringe até o estômago. E aí ele vai ser digerido. A água que entrou no animal, ela vai ser expelida por um segundo sifão, que é conhecido como sifão atrial ou exalante, levando os produtos de excreção, que são formados a partir do processo de respiração celular, como por exemplo a amônia. Na verdade, esses animais eles vão excretar a amônia porque são animais aquáticos e a amônia é muito tóxica, entretanto, é facilmente diluída no meio aquático. Então aqui nós conseguimos ver as assídeas, esses urocordados, tanto na fase embrionária como na fase adulta. Então na fase embrionária, esses animais vão apresentar notocorda apenas na região da cauda, ok? Essa informação é muito importante. E vão apresentar todas as outras características exclusivas dos cordados. É por isso que esses animais estão classificados de maneira mais próxima dos seres humanos do que os outros animais, ok? E aqui a gente consegue ver esse animal na fase adulta. Então aqui nós temos o sifão exalante, ou também conhecido como atrial, e o sifão inalante. A água entra pelo sifão inalante. Aqui nós temos a faringe, que teremos as fendas branquiais, que vai filtrar essa água. As partículas alimentares e o oxigênio, os gases, ficarão aderidos aqui e depois, posteriormente, serão distribuídas para o corpo do animal. Depois dessa água que foi filtrada, ela é jogada para fora do corpo do animal pelo sifão atrial, também conhecido como sifão exalante, ok? Então aqui nós teremos o endóstilo com células ciliadas que fazem um processo de transporte dos nutrientes e gases aderidos na faringe, nas fendas faringianas, para o resto do corpo. O sistema circulatório dos urocordados é aberto, ou seja, o líquido circulante, que no caso aqui não é o sangue, mas sim a hemolinfa, deixa os vasos sanguíneos, não vai correr apenas no interior dos vasos sanguíneos e também dos órgãos. Eles não apresentam um sistema respiratório especializado e as trocas gasosas ocorrem por difusão facilitada, ou seja, na água a gente vai ter uma maior concentração de oxigênio e no animal menor concentração de oxigênio. Isso acaba sendo passado de maneira facilitada para o corpo do animal. E o mesmo ocorre com o gás carbônico, no qual o corpo do animal vai ter uma maior concentração de CO2 que vai ser passada por difusão facilitada para a água
para o ambiente, para a água que circunda esse animal. Também não apresentam um sistema excretor especializado, vão excretar amônia pelo sifão atrial ou exalante, ok? Por que amônia? Porque é muito tóxica, mas é facilmente diluída no meio aquático. O sistema digestório é completo, vão apresentar tanto boca e ânus, e também apresentam digestão tanto extracelular como intracelular. O sistema nervoso é do tipo dorsal, principalmente na fase larval dos urocordados, e quando eles atingem a fase adulta, o sistema nervoso vai ser ganglionar. Eles apresentam receptores táteis para sentir alterações no ambiente, e esses receptores táteis estão localizados ao redor dos sifões, tanto o inalante quanto o exalante. E esses receptores vão formar o sistema sensorial desses animais. Como que ocorre a reprodução dos urocordados? Eles são animais monóicos, ou seja, hermafroditas, vão apresentar os dois órgãos sexuais. Então aqui nós temos uma assídia e ela apresenta tanto o testículo, que são os órgãos sexuais masculinos, que vão dar origem ao gameta masculino, os espermatozoides, e o ovário, que é o órgão sexual feminino, que vai dar origem ao gameta sexual, ao gameta feminino, que são os óvulos. Só que não ocorre autofecundação, vai ocorrer fecundação cruzada e externa. Ou seja, os gametas são levados pela água através do sifão exalante e o mesmo ocorre. Então aqui vai liberar os ovos, os óvulos e os espermatozoides. E o espermatozoide vai fecundar os óvulos no meio externo, na água. Então, os ovos fertilizados vão gerar larvas de tamanho pequeno. Então, a fecundação é cruzada e externa, e por apresentar período larval, o desenvolvimento é indireto. A larva das assídias é livre natante, consegue nadar na água. Entretanto, os adultos são fixos. Na larva dos tunicatos ou urocordatos, a notocorda vai se restringir apenas à região da cauda. Essa informação é muito importante. Eles também apresentam reprodução assexuada por brotamento, ou seja, aqui na assídia vai começar a nascer um novo broto. Esse broto vai se desprender da assídia adulta e vai dar origem a uma nova assídia. Entretanto, na reprodução assexuada, nós não temos trocas de material genético. Então, a variabilidade genética nesse tipo de reprodução é muito pequena. Falando agora do outro subfilo dos protocordados, que é o subfilo Cephalocordata, também conhecido como cefalocordados. Também são animais marinhos, exclusivos dos mares, de corpo achatado e afilado, fino nas extremidades. O corpo desses animais lembra alguns tipos de peixe. Ok? Eles podem lembrar peixes, entretanto, essa informação é muito importante. Atenção, eles não são considerados peixes. O corpo achatado bilateralmente, não apresentam cabeça, a notocorda é bem desenvolvida da cauda até a boca, diferente dos urocordados que só apresentavam notocorda na região da cauda, e o sangue desses animais é incolor. O principal representante dos cefalocordados é conhecido como Branquiostoma iancelatus. Esse é o nome, é a nomenclatura completa desse animal, mas ele é mais conhecido como anfíoxo, ok? Os anfíoxos são animais pequenos, chegando a medir até 8 centímetros de comprimento. Eles vão viver semi-enterrados nas areias, em locais de águas calmas e limpas, mantendo somente a parte anterior do corpo para fora do substrato. Então aqui nós temos os principais representantes dos cefalocordados, os anfíoxos. São esses animais, eles são pequenos, podem chegar até 8 centímetros de comprimento, parecem peixes, mas não são considerados peixes, não são classificados como peixes, e eles vivem enterrados na areia dos mares,
só com a região da boca para fora para fazer a filtração da água. Esses animais também são animais filtradores. Então aqui a gente consegue ver que a região da boca ela fica exteriorizada para fora da areia. É que teremos tentáculos, conhecidos como cirros bucais, para captura de pequenas partículas. A gente também consegue verificar aqui as características exclusivas dos cordados, presença de um tubo nervoso localizado na região dorsal, notocorda não somente na fase embrionária, bem como na fase adulta. Então, as características exclusivas dos cordados nos cefalocordados não vão estar presentes também na fase adulta. Notocorda com função de sustentação do corpo do animal. Teremos aqui as fendas faringianas ou fendas branquiais para filtração da água. E aqui a presença da cauda pós-anal. Embora eles passem a maior parte do tempo enterrado, eles podem nadar ativamente na água. Então não são animais sésseis, eles conseguem se locomover por curto períodos de tempo. A natação do anfíoxo é semelhante à verificada nos peixes, resultado da contração dos miótomos. Os miótomos são blocos musculares arranjados serialmente ao longo do corpo do animal, no formato de V. Então aqui a gente consegue ver, parece vários Vs, letra V aqui. Esses são blocos musculares chamados de miótomos, que conseguem se contrair e essa contração vai promover a locomoção do animal. Além disso, esses animais apresentam pequenas nadadeiras, ok? E também aqui uma nadadeira na região caudal, uma cauda para facilitar a propulsão, a natação desse animal, ok? A contração alternada desses músculos dos miótomos de um lado e de outro do corpo promove um movimento lateral que propulsiona o animal para frente. Beleza? Além disso, como eu disse anteriormente, eles vão apresentar cirros bucais, principalmente na região da boca, que são tentáculos ou filamentos. São filamentos que filtram as partículas do ambiente, ou seja, permitem a passagem de pequenas partículas em direção à boca e impedem a passagem de partículas muito grandes, porque esses animais eles são de pequeno porte, apenas 8 centímetros de comprimento. Os anfíbios apresentam características exclusivas dos cordados na fase adulta, ou seja, tanto na fase embrionária como na fase adulta, eles vão apresentar tubo nervoso dorsal, notocorda presente em todo o corpo, cauda pós-anal e faringes com fendas branquiais, diferente dos urocordados, que só vão apresentar essas características na fase embrionária. E além disso, os urocordados apresentam notocorda somente na região da cauda. Assim como os urocordados, as fendas branquiais dos cefalocordados são bem desenvolvidas, indicando o hábito filtrador desses animais. Então, os anfíoxos também são animais filtradores da água. Nos cefalocordados, os cílios das fendas branquiais ou faringianas promovem a entrada de água e a saída ocorre por um poro especial, chamado atrioporo. Eles obtêm o oxigênio e o alimento de que necessitam através da circulação da água. Então aqui, a água ela entra pela região da boca, ela vai ser filtrada aqui na região da faringe pelas fendas branquiais, todas as partículas alimentares e os gases ficarão aderidos e a água que foi filtrada ela vai ser direcionada e jogada para fora do corpo desse animal através desse orifício chamado de atrioporo, ok? O sistema digestório dos cefalocordados é completo, com presença de boca e ânus. Eles não apresentam estômago, ok? Essa informação é importante. As enzimas digestivas
já que eles não apresentam estômago, as enzimas digestivas vão ser produzidas em uma outra região conhecida como seco hepático. É como se fosse o fígado primitivo desses animais. E eles vão apresentar tanto digestão extracelular como digestão intracelular. Não apresentam um sistema respiratório especializado e as trocas gasosas ocorrem por difusão facilitada, semelhante ao que ocorria nos urocordados, principalmente através da pele e também nas fendas branquiais. O sistema circulatório aqui, diferente dos urocordados, é fechado. O líquido circulante, que no caso vai ser sangue e não hemolinfa, e é um sangue incolor, ele circula apenas no interior dos vasos sanguíneos e dos órgãos. Por que o sangue dos cefalocordados é incolor? Porque eles não apresentam um pigmento chamado hemoglobina, que está envolvida com o transporte do oxigênio, de gases no sistema circulatório, ok? Não apresentam coração. No local do coração a gente vai ter uma aorta dorsal e um vaso ventral contrátil. Esse vaso ventral, ele se contrai, o nome já diz, e através da contração desse vaso, ele vai bombear o sangue para todo o corpo desse animal. O sistema excretor é formado por protonefrídeos. A gente já ouviu falar de protonefrídeos no filo dos plateumintos. Só que os plateumintos apresentavam a célula flama. O protonefrídeo é um conjunto de ductos e túbulos que apresentam como célula, aqui no caso dos cefalocordados, a célula vai ser chamada de solenócito. As células solenócito, eles apresentam apenas um flagelo. Esse flagelo bate e acaba distribuindo os líquidos, as excretas, por esse conjunto de ductos e túbulos e acaba direcionando essas excretas para um orifício, que no caso é o átrio opóreo, para que sejam eliminadas. Qual é a diferença dos solenócitos que está presente no cefalocordado para as células flâmulas? As células flâmulas apresentam mais de um flagelo, vários flagelos. Já os solenócitos apresentam apenas um flagelo. E as células flâmulas estão presentes nos plateumintos, nas tênias, nas planárias, xistossomas e assim por diante. As excretas são conduzidas pelos batimentos dos flagelos dos solenócitos até o átrio opóreo, onde serão eliminadas para o ambiente externo. E o principal resíduo excretado também é a amônia, que é altamente tóxica, entretanto facilmente diluída no ambiente aquático. O sistema nervoso dos cefalocordados é bastante simplificado, sendo formado por um cordão nervoso dorsal que apresenta uma dilatação na região anterior, que vai receber o nome de vesícula cerebral. Vai funcionar como um cérebro primitivo. Dessa vesícula cerebral vão ser ramificados, vão surgir diversos nervos que vão ramificar todo o corpo desse animal. Eles também apresentam receptores táteis, de olfato e de paladar localizadas próximos da região da boca e dos cirros bucais. Esses receptores vão formar o sistema sensorial dos céfalos cordados. Com relação à reprodução, são animais dioicos, ou seja, de sexos separados. Teremos o cefalocordado fêmea e o cefalocordado macho. Então aqui vai estar a gônada, que pode ser um testículo para a produção dos espermatozoides ou um ovário para a produção dos óvulos. Os gametas vão ser lançados fora do corpo animal, então a fecundação ela é externa, não ocorre no interior do corpo do animal, mas sim no ambiente. E eles passam por um estágio larval, então o desenvolvimento não é direto, ele é indireto, após o qual se assentam no substrato e sofrem metamorfose, dando origem ao animal adulto. Então aqui para finalizar nós temos a estrutura de um anfíoxo. Ele vai ter aquelas características exclusivas do cordado, cordão nervoso dorsal,
notocorda em todo o corpo, as fendas faringianas e também uma cauda pós-anal. Aqui teremos os silvos bucais, que fazem parte do sistema sensorial, bem como são filamentos que impedem a entrada de partículas muito grandes na boca do animal. As partículas, a água é filtrada, entra pela boca, ela é filtrada pelas fendas faringianas e vai ser eliminada pelo átrio opóreo, que também vai eliminar as excretas, que no caso dos cefalocordados é a amônia, ok? Os nutrientes e os gases ficam aderidos aqui nas fendas faringianas e posteriormente são distribuídos para todo o corpo do animal, ok? Aqui temos o ânus e aqui a cauda pós-anal. As gônadas, que podem ser ou testículo ou o ovário, ok? Já que esses animais são dioicos. E eles também apresentam nadadeiras dorsal que realizam função de locomoção desse animal. Bom, pessoal, é isso. Acho que eu já falei muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo no Facebook ou pelo e-mail guilherme.formigari@gmail.com e eu vou colocar algumas questões sobre os protocordados naquela lista de exercícios para a gente discutir no nosso próximo plantão. Além disso, eu também vou disponibilizar os slides da aula e a lista de exercício no Drive do Colmeia para que vocês consigam baixar e estudar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.